Oi pessoal, meu nome é Felipe e são 2 da manhã, eu acabei de lavar o cabelo, então, ou seja, eu perdi totalmente o rumo da minha vida. Mas eu não tô aqui pra falar sobre mim hoje, eu tô aqui pra falar sobre o livro Com Amor Claro, do Fábio Vincent. Antes da gente começar, eu tenho recadinhos pra dar pra vocês. Na verdade, é só um recadinho, que na verdade é um recadão. Preciso falar com vocês sobre a antologia que eu tô organizando junto com a C.L. Santos, que é Vozes em Versos. Caso você tenha interesse, tem um vídeo que eu fiz especialmente só pra falar sobre a antologia, o propósito dela, e falando um pouco do edital. O link tá aqui embaixo junto com o link do edital, caso você já tenha ler logo antes de ver o vídeo. Eu espero que vocês participem, eu tô muito animado. Eu disse isso no vídeo passado, que eu tô muito animado e eu realmente tô. Eu tô muito empenhado também, por isso tô falando todo dia sobre. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Eu preciso conversar com vocês, eu preciso falar, eu preciso expor o que eu senti e o que aconteceu na minha vida depois de ler Com Amor Claro. O Amor Claro é um drama epistolar do Fábio Vincent. Eu já falei de um conto do Fábio aqui, o link também vai estar aí embaixo. Se você quer comprar o livro, como vocês sabem, o link está aqui embaixo também. Vamos falar primeiro da capa. Essa capa do livro é extremamente linda, é extremamente minimalista. Eu adoro a silhueta de personagens que tem na capa. A capa é muito bonita, esse rosa com branco. É muito suave, dá a intenção de ser sentimental, de ser íntimo. Coisas que a gente vai falar mais daqui pra frente, mas realmente é um livro muito, muito, muito íntimo, muito pessoal. No sentido de a personagem ser muito aberta no que ela tá dizendo e dela deixar a gente vivenciar isso. É muito sincero. Ela poderia estar manipulando tudo que ela tá dizendo, a gente já viu isso em outros livros. Eu, por exemplo, tive essa experiência em Garota Exemplar. Alerta de spoiler. A gente sabe que a Amy manipula tudo que ela tá falando ali, até a gente chegar no final e entender que tudo aquilo foi armado. Então nesse não, é tudo muito verdadeiro. É uma conversa de duas pessoas que realmente se amam. Ela fala com muito coração sobre o que tá acontecendo com ela. Ela se abre muito pra mãe. E a gente vê a fragilidade da personagem. A gente vê toda a construção dela e principalmente a evolução da personagem. Então vamos falar de alguns pontos. Vamos falar também da estrutura. Eu li por e-book, então por isso eu não tenho aqui para mostrar com vocês com mais detalhes. Mas eu vou deixar umas fotos aqui, passando, da diagramação, de como é a capa. Assim, deve estar passando agora já, talvez. Para vocês verem como é simples e como é bonito. O mais importante de tudo, como é bem diagramado. Eu gosto de livros bem diagramados. E, na verdade, eu gosto de livros. E o fato de ser um livro tão bonito, que eu preciso confessar pra vocês, eu terminei de ler ontem 5 da manhã. E eu não tô com costume de dormir tão tarde, apesar de dos últimos dias estar. Mas eu terminei o livro, eu tava assim... Tem que assumir, eu tava chorando bastante. Então só guardei meu celular, apaguei as luzes, deitei e falei assim, meu Deus, eu preciso dormir. E foi isso. O livro começa com um prefácio que foi escrito pela Camila Pellegrini. Por favor, se eu falei o seu nome errado, me perdoe. Não é minha intenção falar seu nome errado. É que talvez eu tenha parado de aprender a falar, por exemplo. Muito tempo sem convívio social daí. Ele diz muito bem o que a gente vai ver durante o livro. A gente vai ver como o livro é íntimo, como a personagem abre realmente seu coração e como a gente vive na parte mais íntima da alma dela. Como a gente sofre o luto junto com ela, como ela vivencia as coisas da vida, como as lembranças dela são muito vívidas com a mãe dela. Então a gente parte para o prólogo. O prólogo é o enterro da mãe. Eu devo admitir que eu já fiquei um pouco triste nessa parte. Eu não sou uma pessoa que lida muito bem com perdas de familiares. E principalmente em enterros. Eu não gosto eu não me sinto muito bem. Até algumas partes e vem a primeira, assim, parte que não é mais o prólogo, que eu preciso dizer outra coisa pra vocês. Antes da gente continuar. Depois do prólogo, a história começa a seguir. A gente tem só o encaminhamento do porquê daquelas cartas, o que está acontecendo, por que a história está sendo contada a partir daquele momento. O prólogo é basicamente pra gente caminhar toda a história e entender o que vai acontecer dali pra frente. Por mais que seja um drama epistolar, a gente tem algumas poesias no meio e isso foram muito bem encaixadas. Assim, algumas eu fiquei tocado, realmente tocado. E eu gosto do jeito que o Fábio escreve. E eu sei que a gente tem que diferenciar o personagem do autor, mas pelo fato de eu conhecer o Fábio e admirar muito o trabalho dele, eu sei que é muito, muito, muito tocante ver ele fazendo algo tão emocionante. Eu fiquei realmente emocionado lendo
No primeiro dia que eu li até a página 30. Eu poderia ter terminado no mesmo dia, porque o livro é bem pequenininho, ele tem 82 páginas, se eu não me engano. Continuando. Continuando, nada a ver. Tem um trecho que eu vou ler pra vocês, que é da página 9. Tá escrito assim: Fico feliz quando lembro que herdei tantas coisas boas de você, mãe. Dos olhos castanhos ao sorriso, do jeito de andar até o modo de fazer humor, do tempero da comida até a forma em que eu mexo nos cabelos. Você está em mim, eu posso sentir isso. Eu posso ver você ao meu olhar. E nisso vou me tornando num paradoxo de alegria pela aproximação e tristeza pelo afastamento. Eu sinto sua falta. Então a gente entra na introdução, em que ela abre realmente o coração e já começa a dizer o quanto ela está desnorteada. Por mais que ela tenha apoio dos familiares, ela não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe como ela vai continuar vivendo. E é esse sentimento de o que fazer e como continuar que a gente vai ter durante boa parte do livro. Passou um bicho na frente da minha câmera, eu tomei um susto. E, e essa falta de um norte, uma falta de orientação que movimenta toda a história. Movimenta principalmente o motivo dela começar as cartas. Que eu não vou aprofundar falando de cada carta, até porque seria um spoiler gigantesco. Eu quero que vocês leiam esse livro porque ele é muito bom. Mas agora eu vou focar na parte sem falar muito do livro em si, mas falando da história, porque eu absorvi muita coisa dele. Enfim, o livro, como eu disse, o livro é rápido, o livro é dinâmico. O livro dá pra você acabar em um dia, o que é bom e também é ruim, porque eu quero mais dessa história. Eu sei que talvez eu não tenha. Até porque, como eu disse, eu não gosto muito de fazer uma resenha que aprofunda muito, diz tudo o que acontece. Eu acho que perde um pouco a graça do leitor na hora de ler. Eu sei que a catarse funciona de maneira diferente cada pessoa. Como eu disse, a cena que mais me deixou assim tocado foi a cena do enterro mesmo. Pela maneira que a personagem estava totalmente sem esperança e sem saber o que ia acontecer. E foi descrito de uma maneira que me fez entrar muito na cena. Teve outra parte também que me deixou assim, mas eu já vou chegar nela. Então eu sei que funciona de maneiras diferentes as catarses. Eu sei como funciona também o jeito que a gente vai se apegar ao personagem. Mas eu não gosto de falar tudo o que acontece justamente por esse motivo. Eu acho que perde um pouco a graça. E eu faço desse jeito. Mas enfim, vamos seguindo. Logo após a introdução a gente tem a primeira carta. E aí vem a segunda, depois a terceira. E assim vai seguindo o livro. E nisso vai contando a história. Enquanto a gente tem essas transições de cartas, a gente também tem algumas poesias no meio. E algumas cartas que não são direcionadas à mãe da Clara. São direcionadas a gente. Quando eu li isso pela primeira vez, né? Porque depois eu dei uma... li rapidamente para poder falar com vocês. Eu tomei um choque tão grande que eu tava tão envolvido em ler as cartas da Clara pra mãe que eu não tava esperando que a Clara fosse falar com a gente. Tem 4 personagens principais. Tem a Clara, tem a mãe dela, tem o André e tem a gente. Porque nós somos os personagens também nesse livro. E pode parecer que eu tô falando assim, nossa, somos personagens, a gente decide as coisas. Não, mas aí tem uma coisa. As cartas foram escritas para alguém ler. E o fato de a gente estar lendo, a gente se torna um personagem também. E tendo cartas direcionadas pra gente, a gente faz mais parte da história ainda. Porque essas cartas que são direcionadas pra gente são feitas para agora. Ou seja, eu tô lendo 2020, como se elas tivessem sido escritas em 2020, no momento que eu tô lendo. E como a história, nessa primeira parte, é narrada em 2011, a gente está lendo uma coisa que já passou. Então a gente acaba... A história acontece agora e a gente só está relendo o que aconteceu. A gente só está lendo o que aconteceu. Ou seja, isso é muita coisa. Isso me quebrou de uma maneira. Eu não estava esperando uma carta direcionada para mim. Inclusive eu vou ver a página que essa carta é direcionada pra gente. E já na página 18, a primeira carta que eu falei que é direcionada a gente. E foi escrita no dia 12 de abril de 2019, ou seja, é que tinha uma que estava escrita hoje, eu me confundi. Tem toda essa coisa de a gente estar lendo no ano tão próximo, não tão distante igual 2011. Mas enfim, a história vai seguindo, a gente vai conhecendo mais do personagem, a gente vai conhecendo os outros familiares e outras pessoas que fizeram parte, assim como o pai, que a gente sabe que não é uma boa pessoa, assim como a tia dela, que é uma personagem que eu particularmente queria saber mais dela. A gente conhece a Ana, que é a psicóloga da Clara.
E assim a gente vai seguindo com essa narrativa, a gente vê os dias que ela tá se sentindo muito bem, tanto os dias que ela tá se sentindo muito mal, e por isso que eu disse que o livro é muito verdadeiro e muito intenso, porque ela não esconde nada. Ela poderia muito bem tratar de luto de uma maneira que ela saísse por aí e vivesse tudo que ela não viveu, mas na verdade tem momentos que ela só fica dentro do quarto querendo que a mãe volte e a mãe não volta. Infelizmente, as pessoas quando morrem elas não voltam mais. Enquanto isso, ela conta que tem um momento especial que ela conhece uma pessoa, e essa pessoa é o André Souza. O André Souza é um dos meus personagens favoritos que eu já li, sem dúvidas, e eu preciso pausar um pouquinho para falar sobre o André. O André é um personagem que poderia só aparecer e sumir. Ele teve seu papel totalmente importante na parte da carta em que eles se encontram e reclamam do aumento de 20 centavos pro chocolate. Mas a gente teve um aprofundamento para o André. E eu preciso dar uma pausa para agradecer só pela existência do André na literatura. Atualmente a gente tem um movimento de incluir mais diversidade nos livros. Isso é verdade, isso é muito interessante. Mas muitas vezes os personagens que são inclusos não são, tipo, personagens muito profundos. São mais assim, esse personagem é desse jeito, ele tem essa característica, acabou. E o André não. O André é um personagem muito, muito legal. Que talvez, se ele não fosse gay, ninguém iria dizer. Ela conta desse cara, a gente acaba... Eu, pelo menos, nós leitores... Vamos falar como nós. Quando a gente tá lendo, ela apresenta ele. E no momento que a gente apresenta ele, a gente vê que rola um clima. Talvez ele seja o futuro namorado dela. Talvez seja o cara que ela vai se envolver por algum momento durante as cartas. Só que aí tem uma quebra de expectativa. Ele é gay. Por conta disso, a gente fica assim, caramba, que... Ok, isso acontece muito, inclusive. Inclusive a pessoa que está falando com vocês tem essa quebra de expectativa muito grande, porque eu sou acostumado a ler livros que são um pouco clichê, então a gente sabe quando vai aparecer aquele personagem, ele vai ser uma parte que vai se envolver muito na história, talvez ele seja o par romântico da personagem. E não tô dizendo que seja ruim, eu adoro e reescrevo os livros clichês, mas eu tô dizendo que eu pensei que isso ia acontecer e essa quebra de expectativa foi muito boa e muito bem feita. A Clara diz que vai encontrar ele depois e eles marcaram de se ver, só que aí na carta seguinte a Clara já fala que eles não se encontraram, ele não avisou nada, e em seguida vem a carta que ele diz que não pôde encontrar ela, que ele tentou, mas não conseguiu. Então na página 55 a gente tem a visão do André, do que aconteceu, e por que ele não foi. Essa parte que também me quebrou, porque eu não estava esperando que acontecesse o que aconteceu. E vai ter um tom mais sério aqui, porque é algo que me deixa bastante triste, é algo que mexe bastante comigo, é algo que foi um medo meu durante muito tempo. O André teve muitos problemas com o padrasto dele, por ele ser uma pessoa homofóbica, e por conta disso ele era muito violento. Acabou que depois de muita violência, depois de muito acontecer, ele acorda nesse dia, no dia que ele encontra a Clara, ele acorda bem cedo, é um domingo, ele toma o banho, ele se arruma, ele desce as escadas e encontra a mãe totalmente isolada. Então ele começa a ficar desesperado, ele procura pelo padrasto, ele não encontra, ele tenta ajudar a mãe de toda maneira, mas não consegue. Ele acha aquilo muito estranho, então ele vai para casa dos amigos procurar ajuda para resolver o que está acontecendo. Só que ele chega lá, tá todo mundo reunido, um clima muito ruim. Então ele se depara com uma cena que não acontece. Ele fala com os outros, ninguém responde. Então todo mundo tá com uma vibe muito ruim, tá falando tipo coisas, ele era uma pessoa tão boa, eu gostava tanto dele, por que isso foi acontecer? Ainda bem que o Marcos foi preso, que eu acho que é o nome do padrasto. O Marcos é o nome dele. Marcos foi preso. E isso é bom, e não sei o que. Ele começa a contestar. Então ele sai da casa. Ele encontra o ex dele com o namorado. Ele percebe que não tá fazendo ali e vai embora. Depois ele volta pra casa. Ele vê que a mãe não tá. Vai pra casa do amigo. E nisso, depois de ele ver que eles estão saindo pra algum lugar e a mãe ainda tá chorando muito, ele olha pro túmulo e vê que é o nome dele. Então é revelado pra gente que ele levou ele foi golpeado 4 vezes e faleceu. Não é algo que deveria ser comum, mas acontece com frequência. Inclusive esse vídeo está sendo gravado durante o mês do orgulho. E
Eu admito que eu li isso com um pouco do pesar no meu coração, mas foi uma cena que eu não estava esperando que acontecesse. E eu realmente sofri bastante com a morte desse personagem. Chorei um pouco, admito. Talvez esteja mais sensível que o normal, mas sim, eu chorei bastante. Então, depois desses acontecimentos com o André, o foco volta pra Clara. E a gente começa a ver uma personagem que ainda tá tendo os altos e baixos dela. Ela não entende muito bem como a vida dela vai acontecer dali pra frente. E a gente não consegue culpar, a gente não tem outra visão sem ser tipo assim, cara, a Clara é uma pessoa que está querendo viver, só precisa achar um meio de estar viva de novo. Isso vai acontecendo até a carta 20, que acontece no dia 25 de dezembro de 2011, em que nessa carta a gente vê uma Clara totalmente derrotada, totalmente sem esperanças, uma Clara que só deseja que tudo acabe, que tudo chegue ao fim. E nesse momento eu não estava vendo as páginas, eu achei que o livro tinha acabado ali e eu estava começando a ficar desesperado. Só que a gente continua descendo, depois dela se despedir totalmente, como se fosse o adeus da personagem. A gente tem uma mensagem dizendo que passam 3 anos. E tem a carta da Clara dizendo que ela se formou. Que ela se formou em jornalismo, que era o sonho tanto dela quanto da mãe. E ali a gente vê uma Clara totalmente diferente da última carta que a gente leu. Ela tem alegria de estar viva, ela tem motivação para continuar viva. A gente vê uma Clara que consegue sorrir novamente, consegue viver. Ainda tem um luto, ainda sente saudade. Saudade é uma coisa normal, a gente sente sempre. Só que ela não tem mais aquela tristeza que consome ela. E eu fiquei muito feliz de ler essa carta. Eu sei que não foi direcionada pra mim, mas ainda assim eu me senti muito bem de saber que a Clara estava bem. Então a gente tem a penúltima carta, que é a carta 22. A carta 22 tem um toque especial que a gente tinha apresentado a mais 2 personagens, que é o Isaac e o Ângelo. O Isaac é o filho da Clara e o Ângelo o marido dela. E a maneira que ela descreve toda a situação de como ela tem um filho agora, de como ela conheceu o marido, é muito fofinha, muito bonitinha. E eu preciso dizer que aconteceu em 2019, antes que eu esqueça. Passou alguns anos depois da carta 21. E ela tá cheia de vida, ela tá muito bem motivada. Ela teve uma evolução de personagem muito grande. Então chega na última carta e o livro chega ao fim. Como eu disse, ele é bem rápido, ele é muito emocionante também. Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. O livro é muito bem escrito, o livro é muito bem situado, a gente sabe muito bem o que está acontecendo, a gente sabe que passa alguns dias, inclusive tem dias que a Clara não escreve, e tem às vezes 2 dias seguidos que tem cartas dela, e por isso a gente vai montando a linha temporal do livro, a gente vê que é um livro que tem altos e baixos, e quando a gente sabe que ela fica muito tempo sem escrever, a gente sabe que vai vir uma carta triste, e é natural, pessoas têm dias bons e dias ruins, a vida é feita disso, a gente sabe disso. Às vezes mais dias ruins que dias bons, sim, mas é inevitável, dias bons acontecem. E ver a evolução da personagem a partir disso, a gente vê como o tratamento dela ajudou, como ela encontrou essa motivação de continuar. Inclusive todos os personagens são muito relevantes para a história. A gente vê uma personagem que é muito, muito, muito íntima, uma personagem que é quase uma melhor amiga da gente, porque a gente vê a trajetória dela toda. E foi uma leitura muito boa, foi muito agradável, apesar de ter algumas situações, como eu falei, que me deixaram um pouco triste. Mas acontece, é um livro de muitas emoções e o final me deixou muito feliz. Eu gosto de finais felizes em livros, por mais que o livro não seja todo feliz. E eu recomendo a minha recomendação aqui pra vocês. Antes de ir embora, muito obrigado por você ter visto até aqui. Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade e por ter escrito um livro tão bom e tão maravilhoso. Eu espero que, se você tenha gostado do livro, você compre. Eu vou deixar o link aqui embaixo, como já falei. E se você gostou também da história, compartilhe. Faça mais pessoas lerem livros nacionais. Faça mais pessoas apoiarem autores nacionais. A gente precisa disso. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um ótimo dia. E ainda estamos em pandemia, o que significa aqui que vocês têm que lavar as mãos, usar máscara, usar álcool em gel. E, por favor, continuem em casa. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.